O poder da esposa que ora. Capítulo 21. Seu casamento. Antes de me casar, uma das qualidades que eu sabia que desejava em meu marido era um forte desinteresse pelos esportes. Eu detestava a ideia de passar o resto da minha vida com alguém que ficasse o tempo inteiro no sofá com o controle remoto na mão, assistindo futebol, beisebol, basquete e golfe. Uma das coisas que eu mais admirei em Michael quando começamos a namorar foi que ele nunca falava de esportes quando estávamos juntos. De fato, até afirmou que isso o entediava. Você pode imaginar como fiquei chocada quando, vários anos depois do nosso casamento, ele se tornou não apenas interessado em esportes, mas obcecado. Se o seu time favorito perdia, a família toda tinha de sofrer com ele. Quando ganhava, todos ao seu redor ficavam surdos com os seus gritos. Ele não se contentava em ver um jogo ocasionalmente, tinha de assistir a todos. Não era também um espectador passivo, pois se vestia com a camiseta e o chapéu do clube e pulava a cada gol ou ponto. Tentei ir a alguns jogos com ele, mas percebi que para mim havia mais emoção num cachorro quente. Tentei assistir ao programa de esportes na TV, mas o tédio foi demais para mim. Cedi ao ressentimento ao ver que, para ele, parecia mais interessante assistir a um evento esportivo do que passar tempo com a família. Não foi senão anos mais tarde, quando comecei realmente a orar sobre o nosso casamento, que as coisas mudaram. Por alguma razão que não posso compreender, Deus não apagou o interesse de meu marido pelos esportes como eu lhe pedira em oração. Em vez disso, o Senhor me deu paz e uma nova perspectiva sobre o assunto. Fizemos um acordo, pelo qual eu não o pressionaria a abandonar os esportes, se ele não fizesse pressão sobre mim para fingir interesse. Eu não o acusaria de haver usado uma tática mentirosa, antes de nos casarmos, se ele tivesse a mesma cortesia comigo. Este pode parecer um assunto menor num casamento, mas essas coisas vão se acumulando, e passam a ser essenciais para determinar se a união continua ou desmorona. Orar por todos os aspectos de um casamento mantém afastada a ideia de divórcio. Não devemos então negligenciar as questões importantes, mesmo que pensemos que elas não se aplicam a nós. Desde o dia em que nos casamos, orei para que não houvesse divórcio nem adultério no futuro. Embora não houvesse nenhum problema desse tipo em nossas famílias, o divórcio e o adultério haviam saturado de tal forma a nossa cultura e o negócio em que estávamos, que eram praticamente esperados em alguns círculos. Orei para que Deus preservasse o nosso casamento dessa destruição. Ele tem sido fiel em responder a essas orações. O casamento é bom quando duas pessoas entram nele com um compromisso mútuo de mantê-lo forte, sem levar em conta as circunstâncias. Porém, é comum o casal ter ideias preconcebidas sobre quem é o outro, e como a vida conjugal deve ser, e então a realidade os atinge. É nesse momento que o reino deles pode dividir-se. Você tem de orar continuamente para que todas as expectativas irreais sejam expostas, e todas as incompatibilidades sejam niveladas, a fim de que possam crescer juntos em unidade de espírito, em compromisso e em intimidade. Ore para que em seu casamento haja lugar para a concordância, a fim de que Deus possa estar no seu meio. Mateus capítulo 18 versículos 19 e 20. Se qualquer de vocês já foi casado antes, ore para nenhum resíduo seja levado para o seu casamento atual. Quebre todos os elos, bons ou maus, emocionais ou espirituais, com quaisquer relacionamentos anteriores. Você não pode avançar para o futuro se tiver um pé no passado. Não tome o seu casamento como certo, por melhor que seja. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12. Ore para que a sua união seja protegida de qualquer pessoa ou situação que possa destruí-la. Peça ao Senhor que faça o que for necessário para manter intacto o casamento, mesmo que seja lançar um raio sobre um de vocês quando pensarem em desistir. Ore para que Deus faça de seu casamento uma fonte de alegria e vida para ambos, e não uma rotina, um espinho, um pesadelo, uma irritação ou uma condição temporária. Oração. Senhor, oro para que proteja o nosso casamento de tudo que possa prejudicá-lo ou destruí-lo. Guarde-o do nosso próprio egoísmo e negligência,
dos planos e desejos malignos de outros, e de situações pouco sadias ou perigosas. Que não haja, hoje ou no futuro, pensamento de divórcio ou infidelidade em nossos corações. Livre-nos das mágoas e das lembranças passadas, assim como dos laços de relações anteriores, e de expectativas irreais a respeito um do outro. Oro para que não haja ciúmes entre nós, ou a baixa autoestima que os precede. Que nada entre em nossos corações e em nossos hábitos que venha a ameaçar o casamento de alguma forma, especialmente influências como bebida, drogas, jogos, pornografia, luxúria ou obsessão. Faça com que nos unamos em um laço de amizade, compromisso, generosidade e compreensão. Elimine a nossa imaturidade, hostilidade ou sentimentos de desajuste. Ajude-nos a reservar tempo a sós um para o outro, a cultivar e renovar o casamento e a lembrar a nós mesmos das razões por que nos casamos. Oro para que o meu marido seja tão dedicado ao Senhor, que o seu compromisso comigo não vacile, apesar das tempestades que possam vir. Oro para que nosso amor mútuo se fortaleça a cada dia, para que jamais deixemos a herança de divórcio para nossos filhos. Ferramentas de poder. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10 diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém, do que estiver só e pois, caindo, não haverá quem o levante. Malaquias capítulo 2, versículos 15 e 16 diz: Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eclesiastes capítulo 4, versículo 11 diz: Se dois dormirem juntos, eles se aquintarão, mas um só, como se aquintará? 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11 diz: Ora, aos casados, ordeno não eu mas, o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém, ela vier a separar-se, que não se queise, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher.